Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós damos continuidade ao capítulo 5 da parte segunda do Livro dos Espíritos. Este capítulo se chama Considerações sobre a Pluralidade das Existências e é vamos dizer assim, um resumo, né, de vários conceitos e que foram principalmente trazidos ali no capítulo número 4 do Livro dos Espíritos, da parte segunda. Né? Nós já fizemos um primeiro estudo. Vou deixar aqui para vocês o link também na descrição e aqui o link para que a gente possa também vir a estudar essa outra parte, para aqueles que tiverem interesse, onde nós tratamos uma pequena parte. Esse é um capítulo com bastante texto, né, é apenas um único item, o item 222, né, mas a gente vai fazer algumas, ou nós estamos estudando algumas partes. Né? Então, no nosso estudo anterior, nós falamos sobre como Kardec quis abordar este assunto, né, desconsiderando, a princípio, todos os conhecimentos que os espíritos mesmos nos trouxeram, né, através dos seus ensinamentos, através dos seus relatos, através das histórias das suas próprias experiências que eles nos trouxeram, né, e bem como, né, a revelação de tantos conceitos que até então para nós eram desconhecidos. Então Kardec fala, ou ele nos traz uma proposta neste capítulo, a princípio, no começo do capítulo, de tentar, por um momento, né, abstrair, ou seja, eliminar, assim, vamos colocar, tirar, né, esses conceitos que eles nos trouxeram, para que a gente pudesse pensar sobre a pluralidade das existências de uma forma que não tivesse uma base já estruturada de conhecimento, né? Ou algumas premissas já estabelecidas. Ou seja, ele nos convida a refletir sem nenhum tipo de pré-julgamento ou de pré-conhecimento a respeito disso. Ele simplesmente fala: vamos, sem considerar esses ensinamentos que os espíritos nos trouxeram, vamos avaliar como a reencarnação, as reencarnações, trazem uma ideia muito mais justa da justiça de Deus do que aquela que é trazida em uma unicidade de existências. Então ele faz esse convite, essa proposta no começo. Nós tratamos, né, um pouco disso no estudo anterior. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo a partir desse ponto aqui. Ó. Temos visto algumas pessoas raciocinarem deste modo. Não é possível que Deus, soberanamente bom como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Acharão, porventura, essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus, o homem, a sofrer perpetuamente, por motivo de alguns momentos de erro, do que em facultar meios de reparar suas faltas? Né? É muito, muito importante essa questão. Né? Ou seja, será que existe, da parte de Deus, mais bondade em nos condenar a sofrer perpetuamente em razão de equívocos que foram cometidos por falta de esclarecimento, por falta de amor, por falta de compreensão, por falta de educação, né? Do que oferecer a todos os que erraram uma oportunidade de reparar suas faltas? Né? Então, é uma questão muito interessante para que a gente possa perguntar, porque ela tem tudo a ver com a pluralidade das existências. Porque como esse capítulo trata, e Kardec nos traz essa proposta de reflexão, ele fala o seguinte, né? Eu vou até trazer aqui para a gente refletir, né? Olha só, vamos admitir o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, isto é, a da pluralidade e da unicidade das existências corpóreas, e vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão prender. Então, é interessante a gente pensar como que uma unicidade de existência, ou seja, a alma nasce junto com o corpo, ela é criada, né, junto com o corpo físico que nasce, e ela existe durante toda aquela existência, e depois ela, enfim, deixa de existir, ou volta para um todo universal, né, onde ela perderia talvez a sua individualidade, enfim, ou mesmo conservando a sua individualidade, mas que, a partir daquela vida única e exclusivamente, toda a sorte, ou seja, toda a situação que ela viria a tomar, dependeria dessa única e exclusiva vida. Né? É interessante de pensar nisso, porque se nós damos sempre oportunidades de reparação para aqueles que estão ao nosso redor e que, porventura, estão aprendendo, passando por um processo de aprendizagem e cometem às vezes equívocos, Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, não nos iria fazer isto de uma maneira infinitamente melhor, mais justa e mais amorosa para com a gente? Se a gente, na nossa limitação, na nossa imperfeição, já compreende a necessidade de oferecer possibilidades de reparação, porque Deus não nos iria oferecer. Né? Então, daí, deste tipo de raciocínio, acredito que Kardec também tenha pensado sobre isso, e ele nos traz uma conclusão muito importante. Talvez nós, dentro da nossa limitação, ainda, né, talvez não, né, certamente, ainda nós não compreendemos a Deus na sua total grandiosidade e somos incapazes, muitas vezes, de compreender os seus desígnios.
E é pela falta de ter estabelecido, mesmo dentro das nossas limitações, tudo aquilo que nós poderíamos atribuir à natureza divina, é que nos faz tombar por esse lado em que nós poderíamos acreditar que Deus estaria agindo com uma injustiça para conosco. Né? E Kardec traz isso na Gênese. Olha só. Ele traz isso no capítulo 2 da Gênese, né? Esse capítulo é Deus, onde ele fala da natureza divina. Olha que interessante o que ele coloca para nós no item número 8 e no item 19. Não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus, por conta da nossa limitação. Né? Para compreender a Deus, ainda nos falta o sentido, que só se adquire com a completa depuração do espírito. Né? Kardec até nos traz um exemplo muito interessante a respeito disso. Imagine nós, né, que temos que escalar uma montanha muito grande. Né? Um pico é muito grande, e esse pico, no nosso olhar, né, ele está encoberto por nuvens. Né? E por que nós temos que subir nesse pico? Porque nós precisamos ali alcançar o Sol, para que a gente possa vê-lo melhor. Dado que, do nosso ponto de vista, a gente vê que o Sol ali já nasceu, mas ele está encoberto por aquelas nuvens. A gente sabe que ele está ali, mas a gente não consegue compreendê-lo, a gente não consegue vê-lo, por conta daquelas nuvens que nos impedem, né, a sua visão completa. E é por isso que a gente, então, nos coloca a subir essa montanha, para que, em um determinado ponto, a gente consiga ver melhor. E aí a gente começa a subir. À medida que nós vamos avançando, à medida que nós vamos subindo essa montanha mesmo, né, a nossa visão começa a ser melhor, né, e nesse exemplo, com relação ao Sol, porque as nuvens, nós vamos se aproximando dela, e à medida que nós vamos ultrapassando aquelas nuvens, a nossa visão começa a ser menos encoberta por elas. E a gente consegue cada vez mais enxergar melhor. Até que a gente passa totalmente de toda essa parte que está encoberta, e a gente sobe e passa a ficar acima das próprias nuvens, neste pico que nós estamos caminhando, né, subindo. E aí a nossa visão do Sol é pura, é limpa, e nós conseguimos percebê-lo em toda a sua grandeza e majestade. Né? Então Kardec nos traz esse exemplo. Essa montanha que nós estamos subindo, né, representa esse progresso espiritual que nós todos estamos fazendo. E muitas vezes a gente enxerga, né, no caso, aquilo que nós ainda não conseguimos compreender através de uma visão ainda muito conturbada, muito turva. E dentro desse processo de crescimento espiritual, isso é muito palpável para a gente. Tem coisas que só à medida que nós progredimos, que nós vamos nos depurando, é que a nossa visão começa a ficar mais clara, a gente consegue compreender melhor. E para Deus, isto, ou a compreensão de Deus, também é assim. À medida que nós vamos nos depurando, à medida que nós vamos eliminando de nós todas as coisas que nos impedem este progresso, e nós vamos, então, progredindo em moralidade, nós vamos progredindo em inteligência, em conhecimentos, as nossas experiências vão engrandecendo o nosso espírito, então a gente consegue chegar a caminhar e compreender cada vez melhor. A nossa compreensão, né, a exemplo de Jesus, a nossa compreensão total vai ser quando nós nos tornarmos espíritos puros. Dentro da nossa percepção hoje, dentro da nossa capacidade de compreensão, né, quando nós nos tornarmos espíritos puros, dentro dessa marcha, né, desse progresso espiritual, e que nós todos estamos fazendo e para a qual nós todos tendemos, ali nós então compreenderemos melhor a Deus. Né? Então, dentro desse exemplo, a gente imagina que nós estamos ali no comecinho daquela montanha. Né? A gente está já enxergando a existência do Sol, né? Mas a gente ainda tenta imaginar o que aquela luz que está atrás daquelas nuvens representa para a gente. Né? Porque até então a gente está tentando compreender. Então, olha só, olha isso que ele fala. Para compreender Deus, ainda nos falta o sentido, que só se adquire com a completa depuração do espírito. Mas se o homem não pode penetrar a essência de Deus, pode ter como premissa a sua existência, que é essa percepção que ele está ali, né, atrás daquelas nuvens que a gente não consegue compreender ainda. A gente sente, a gente sabe que ele está ali. Nós conseguimos enxergar mesmo através das nuvens, né? Mas a nossa percepção não ainda nos dá uma visão clara de todos os seus atributos. Né? Então, olha só o que ele fala. O homem pode, então, pela razão, chegar a conhecer os atributos necessários e concluir que esses atributos só podem ser divinos, deduzindo daí quem é Deus. Sem o conhecimento dos atributos de Deus, isso aqui é muito importante. Impossível seria compreender-se a obra da criação. Esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas, e por não se terem reportado aos atributos, como ao farol capaz de as orientar, que a maioria das religiões errou em seus dogmas. Ou seja, por mais que a gente ainda não tenha essa compreensão total, nós podemos, através da nossa razão, tentar conhecer os atributos. E quais são esses atributos? Isso que é importante de tentar compreender e de esclarecê-los, ou de ilustrá-los, ou de listá-los, para que isso seja para nós como um farol que nos direciona, que nos guia o caminho. Né? E ele coloca assim, né, o Kardec, olha só. Né?
sem esse conhecimento desses atributos, mesmo com a nossa capacidade de compreensão limitada, sem esses atributos, ou sem conhecimento desses atributos, né, seria impossível compreender toda a providência divina atuando na nossa vida. E olha só, esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas, e pelo fato delas não terem reportado a esse atributo como ao farol capaz de orientar, esta é o ponto-chave onde, né, as religiões erraram. Porque, olha só, as que não atribuíram a Deus a onipotência imaginaram muitos deuses. Ou seja, aqueles que não atribuíram a um Deus único, né, o maior poder, vamos colocar assim, né, ou seja, essa onipotência infinita, né, então, aqueles que não conseguiram compreender isso imaginaram muitos deuses. Né? As que não lhe atribuíram soberana bondade fizeram dele um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. E essa parte última aqui é muito importante, né? As que não lhe atribuíram soberana bondade fizeram dele um Deus ciumento, colérico, parcial e vingativo. A gente tem contato com isso. Nós, muitas vezes, tivemos compreensões desta natureza. E é por isso que, né, este questionamento de Kardec, né, como a gente ainda não consegue compreender que Deus é bom, justo e misericordioso, né? E como a gente ainda, dentro da nossa limitação, fazia deste Deus, né, um Deus colérico, vingativo, temerário, né, se comparando inclusive a nós, dentro das nossas imperfeições, é nisso que nos faz, então, pensar que aquilo que acontece na nossa existência, ou nas nossas existências, tem um cunho vingativo, né, onde nós temos que sofrer. E aí a gente olha para a nossa existência e fala assim, como que Deus, sendo bom, nos dá provações, nos dá sofrimentos como esses que nós vemos na Terra, no nosso mundo. Nós que somos, formamos uma humanidade aqui, né, neste planeta, que tem tanto sofrimento, como que pode existir um Deus que permite que isso tudo aconteça? Então, é porque a gente não compreende. A gente não compreende que Deus é um Pai amoroso que nos oferece oportunidades de crescimento, de aprendizado, de evolução, para que a gente tenha um mérito das nossas próprias obras, né, um mérito sobre as nossas escolhas, exercendo o nosso livre-arbítrio, o que também nos traz as responsabilidades dos nossos atos. Né? Então, dentro de um processo de aprendizado que nos é oferecido para que nós possamos compreender cada vez melhor a sua bondade, nós ainda precisamos passar por muitas situações que precisam nos auxiliar ao desenvolvimento das faculdades do espírito. Os sofrimentos, né, eles acontecem com o objetivo de nos ensinar, com o objetivo de nos auxiliar ao desenvolvimento, primeiro, da inteligência, né? As próprias encarnações materiais nos oferecem esses meios, através das sensações do frio, da fome, das necessidades de cuidar da sua própria existência, é que o homem foi impelido, ou seja, né, ele foi empurrado, né, influenciado a procurar meios de conservar a sua própria existência, o que auxiliou ele ao desenvolvimento da sua inteligência. Né? Depois, em contato com os outros, ele foi desenvolvendo, adquirindo o senso moral, né? Exercendo também o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, onde ele aprende, através dos seus próprios atos, mediante a sua própria vontade, as suas próprias escolhas, quais são os resultados de cada uma dessas ações. Mas ele tem a liberdade de escolher. E é disso que resulta esses sofrimentos para ele e para aqueles que estão ao seu redor, porque ele ainda não aprendeu o que é o bem e o que é o mal. Ele está aprendendo. E quando nós estamos aprendendo, nós cometemos equívocos, erros que precisam ser resgatados, ou que precisam ou que precisam nos oferecer oportunidades de reaprendizado, de reeducação, de conscientização. E é através dessas inúmeras existências que nós temos as oportunidades de aprender. Então, se eu não sei que uma determinada situação, né, me faz ali passar por um sofrimento muito grande, pode ser que eu precise passar por aquela situação para que eu venha a aprender o que ela representa como sofrimento, como dor. Então, passando por essas situações, é que o espírito vai adquirindo a bagagem e o permite melhor compreensão de si, compreensão daquilo que é a consequência dos seus atos para ele mesmo e para o próximo. E ele vai entendendo que as responsabilidades de todas as ações que ele pratica são suas. As oportunidades são concedidas por Deus, mas ele deixa a todos nós com a liberdade de agir para que nós tenhamos o mérito das nossas próprias obras e para que a gente possa aprender. Né? É como um professor que nos dá todos os meios para que a gente aprenda. Mas o aluno, a seu turno, ele precisa passar pelo momento do aprendizado que compete a ele mesmo. Ele precisa ter o esforço para adquirir aquele conhecimento. Então, se ele não tem aquela vontade, ele não aprende. E assim é com a gente. Nós estamos aprendendo, conseguindo agora compreender que através desses esforços é que nós podemos, então, adquirir cada vez mais essas capacidades espirituais. E encontrarmos dentro de nós mesmos essa felicidade, essa paz que nós tanto buscamos.
né? Mas é um esforço próprio. E como, em uma única existência, isso tudo seria impossível, e nós precisamos passar por um processo que demanda tempo, assim como tudo na natureza, nós então temos a oportunidade, a misericórdia de, em diversas vidas, ou em vidas sucessivas, de aprender, de reparar, de nos reeducar. E isso só se dá porque Deus é justo e misericordioso e bom. Então, quando a gente compreende esses atributos, fica mais fácil da gente entender aquilo que nos acontece e entender que tudo isso tem uma justiça, uma causa de ser. Olha só o que Kardec fala. Sem o conhecimento, né, dos atributos de Deus, isso aqui nós já falamos, né? Fica difícil da gente compreender a sua providência. E aí continua aqui no item 19. Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom. Soberanamente justo e bom. Infinito em todas as perfeições, e não pode ser diverso disso. Tal eixo sobre que repousa o edifício universal. Esse o farol cujos raios se estendem por sobre o universo inteiro, única luz capaz de guiar o homem na procura da verdade. Né? É como se a gente estivesse subindo a montanha e a nossa referência seria aquela luz que está atrás das nuvens. A gente sabe que esta é a luz que a gente precisa seguir. Né? Então, orientando-se por essa luz, ele nunca se transviará. Se, portanto, o homem ha errado tantas vezes, é unicamente por não ter seguido o roteiro que lhe estava indicado. Né? Então, isso é muito importante. E é importante que dentro das nossas concepções de vida, das nossas compreensões espirituais, dentro das nossas concepções religiosas, que a gente coloque, então, esses atributos para Deus. Né? Por exemplo, soberanamente justo e bom. O que isso quer dizer? Deus não castiga. Deus não nos pune. Ele nos educa. É diferente. Ele nos mostra como melhorar a nós mesmos, mas deixando o mérito dessa melhoria para que nós possamos adquirir as custas do nosso próprio esforço. É diferente. Aqui, então, a gente compreende que ele está sendo bom e justo conosco. E se ele é justo, quer dizer que aquilo que nos acontece, aquilo que nos chega, tem a sua causa justa de ser. Né? E aí Kardec coloca assim para nós, para continuar o texto. Né? 2 industriais contrataram 2 operários, cada um dos quais podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Né? Então, tinha então 2 donos de firma, né? Donos de empresa, vamos colocar assim, né? E eles contrataram os operários que poderiam, a depender do seu trabalho, né, se tornar sócios deles. Então, assim, aconteceu que esses 2 operários, certa vez, empregaram muito mal o seu dia, merecendo ambos serem despedidos. Né? E aí ele dá um exemplo. Um dos industriais, não obstante as súplicas do seu operário, o mandou embora e o pobre operário, não tendo achado mais trabalho, acabou por morrer na miséria. Esse é o primeiro. O outro, né, o outro dono da empresa, né, o outro industrial, disse ao seu operário: olha só, você perdeu um dia, perdeste um dia, deve-me por isso uma compensação. Executaste mal o teu trabalho, ficastes a me dever uma reparação. Consinto que o recomeces. Trata de executá-lo bem, que te conservarei no meu serviço e poderás continuar aspirando à posição superior que prometi. Então, 2 operários. Um manda embora o operário, que acaba morrendo na miséria. O outro fala assim: olha, você errou comigo, mas eu vou te dar uma outra oportunidade e, mediante ao seu trabalho e a reparação do trabalho que foi perdido, você pode aspirar à posição que eu ainda te prometi no começo. Né? Então, qual dos 2 que foi mais justo? É o que Kardec pergunta. Será preciso perguntemos qual dos 2 industriais foi mais humano? Né? Dar-se-á que Deus, que é a clemência mesma, seja mais inexorável do que um homem? Ou seja, se a gente analisa essa situação, a gente vai entender, a gente vai compreender qual dos 2 foi mais humano, não vai? Então, dentro da nossa limitação, se a gente já consegue compreender isso, quanto mais Deus, que é soberanamente justo e bom. E aí você fala, né? Mas Deus não é. Aí que está a grande questão, é o que a gente acabou de falar. Quando nós, dentro mesmo da nossa limitação, não atribuímos as características ou os atributos a Deus que nós podemos imaginar na sua infinita perfeição, então é aí que nós acabamos nos transviando do caminho. É aí que a gente se engana. Porque dentro desta compreensão de vida que nós então temos, né, Deus é sempre bom, sempre justo. Ele é como esse operário que nos oferece sempre uma nova oportunidade. É a misericórdia pura. E como existe, né, a justiça para com todos, se não haveria parcialidade da parte de Deus, ou seja, preferência de um a outro, né, e não existe esta parcialidade da parte de Deus, ou seja, ele é justo com todos, e cada um tendo que passar pelas mesmas experiências, sob o mesmo conjunto de leis naturais, divinas, né? Então ele não pode preferir um a outro. Assim, todos nós temos que passar a aprender e adquirir as mesmas capacidades através de um esforço que é comum a todos nós. Então, quando a gente vê, né, essas coisas acontecendo no nosso mundo, né, a gente então consegue entender que nós todos temos as oportunidades de educação
que estão de acordo com as necessidades do nosso próprio espírito. É como se nós tivéssemos que recomeçar dias, né, obras que nós não concluímos no passado, ou que precisamos reaprender e nos reeducar. Esse é o nosso dia de trabalho que nos foi concedido para que a gente possa, né, retomar ali a nossa obra e continuar, né, neste progresso. Então, quando a gente compreende que todos nós estamos tendo as oportunidades educativas em que nós temos como possibilidade a nossa renovação, a nossa reconstrução, né, a nossa reeducação, então a gente não começa mais a ver esses castigos ou essa injustiça, né, ou a gente não mais pergunta, né, como que Deus poderia ser justo sendo que existe tudo isso. Não, a gente agora compreende. E as reencarnações são a chave para que a gente possa compreender essa justiça. Porque sem ela, com a unicidade da existência, aí sim, a gente não conseguiria compreender como que Deus poderia ser justo, sendo que a cada um dos seres que são criados e nascidos, naquele instante, naquela vida, poderiam, em situações, em ambientes, em contextos tão diferentes, terem a mesma sorte, ou terem a possibilidade de construir as mesmas coisas dentro de si. Né? Então isso é muito interessante. Né? E aí, pessoal, para a gente continuar, ou talvez até terminar esse estudo aqui, né? Eu até queria fazer essa leitura aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, mas acho que eu vou até acabar fazendo ela em um outro momento, né? Num próximo estudo, talvez. E eu vou terminar o estudo de hoje falando essa pequena parte aqui que vai nos auxiliar a compreender ainda mais tudo isso que nós estamos estudando. Né? Fica então, né, aqueles que têm o interesse de estudar esse texto aqui que está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá tem motivos de resignação. A gente vai fazer um outro estudo sobre essa parte, então, especificamente. Mas para terminar o nosso estudo de hoje, vamos fazer aqui a pequena leitura, que dura, né, alguns minutinhos, sobre o purgatório que está lá no céu e inferno, na primeira parte, está, né, no capítulo 5. Isso aqui é muito importante e vai auxiliar a gente a compreender tudo que nós discutimos hoje. Olha só o que nos é trazido por Kardec. A nova revelação, ou seja, a revelação que foi trazida pelos espíritos, a própria doutrina espírita, né, estava reservado o preenchimento desta lacuna. Qual lacuna que ele está falando aqui? Né? Sobre esta questão da existência de um purgatório, né, que é o que é trazido ali, mas dentro de concepções que ainda estavam muito incorretas para nós e que geraram, infelizmente, muitos abusos por conta do medo que foi estabelecido em relação a estes purgatórios ou essas regiões. Né? Então, aqui, a nova revelação, ou seja, a doutrina espírita estava reservado à compreensão, né, o estabelecimento do real sentido disso aqui. Então, vamos lá. Né? A nova revelação estava reservada ao preenchimento dessa lacuna de compreensão, explicando-nos a causa das terrenas misérias da vida, das quais só a pluralidade das existências poderia mostrar-nos a justiça. Olha só. Essas misérias decorrem necessariamente das imperfeições da alma, da nossa própria alma. Pois, se esta fosse perfeita, não cometeria faltas, nem teria de sofrer-lhe as consequências. O homem que na Terra fosse em absoluto sóbrio e moderado, por exemplo, não padeceria enfermidades oriundas do excesso. Né? O mais das vezes ele é desgraçado por sua própria culpa, porém, se é imperfeito, é porque já o era antes de vir à Terra, expiando não somente faltas atuais, ou seja, dessa própria existência, mas faltas anteriores não resgatadas, ou seja, de vidas passadas, o que justifica a situação atual. Ele repara em uma vida de provações o que a outrem fez sofrer em anterior existência, não como castigo, mas como um processo educativo, para que ele possa aprender que aquilo dói. Né? As vicissitudes que ele experimenta são, por sua vez, uma correção temporária, né? E uma advertência quanto às imperfeições que lhe cumpre eliminar de si, a fim de evitar males e progredir para o bem. Ou seja, olha o objetivo, a fim de evitar males e fazer com que ele progrida, com que ele avance nessa montanha que nós colocamos no começo do nosso estudo. Né? Então, ele, através dos seus próprios esforços, ele se esforça para, então, eliminar de si mesmo as imperfeições que atrasam a sua felicidade. Né? Então, aí continua aqui. São para a alma lições da experiência, rude às vezes, mas tanto mais proveitosas para o seu futuro, quanto profundas as impressões que deixam. Né? Aí, é importante que a gente consiga mudar, nos exercitar a mudar o nosso ponto de vista. Porque, como nós acabamos de concluir que na unicidade das existências a gente não conseguiria compreender essa justiça, também na unicidade das existências, ou seja, na nossa vida material aqui, todo o sofrimento que nós passarmos, se tudo finalizasse, acabasse com essa própria vida, realmente não valeria a pena, né, fazer o esforço. Né? E aí, assim, a gente se indignaria com tantas provações que às vezes não são oferecidas. Mas, se a gente muda a nossa percepção, se a gente muda a compreensão de todas essas situações, entende o objetivo delas, que serve para auxiliar no progresso do espírito através da sua própria purificação, né? E que vão ser proveitosas para o seu futuro, né? Ou seja, mudando o nosso ponto de vista da vida material para a vida espiritual,
Aí então a gente consegue compreender que todo o trabalho que nós fizermos hoje, que todos os esforços que nós nos empenharmos a fazer hoje na nossa atual condição, na nossa atual existência, né, ele vai ser então a nossa bagagem, a nossa riqueza nesse futuro, né, que é a vida do espírito, que já começa a partir de agora, a partir do momento em que a gente já renova as nossas proposições de trabalho. Aqui nós não estamos falando que o trabalho de hoje não deve ser feito, muito pelo contrário. Isso nos ensina a não desprezar o trabalho de hoje, não negligenciar o trabalho de hoje e nos esforçarmos no momento de hoje para o trabalho que nos compete fazer. Né? Então, essas vicissitudes, continuando o texto de Kardec, ocasionam incessantes lutas que desenvolvem as forças e as faculdades intelectivas e morais. É um processo de aprendizado. Por essas lutas, a alma se retempera no bem, triunfando sempre que tiver denodo para mantê-las até o fim. Né? Ou seja, sempre que tiver bom ânimo para continuar, perseverar até o fim. O prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiante e triunfadora como o soldado que se destaca da refrega para receber a palma gloriosa. Em cada existência, uma ocasião se depara à alma para dar um passo avante. De sua vontade depende a maior ou menor extensão desse passo. Franquear muitos degraus ou ficar no mesmo ponto depende apenas, né, desta compreensão, dessa vontade daquele que está palmilhando este caminho. Ou seja, caminhar mais depressa ou estacionar depende do espírito, depende de nós mesmos, depende da nossa vontade, da nossa boa vontade, do nosso empenho, dos nossos esforços, das nossas escolhas, para que a gente possa também ter um mérito delas. Senão, do contrário, nós teríamos sido criados perfeitos, mas não foi isso que Deus nos concedeu. Ele nos criou simples e ignorantes, e a cada um deu a possibilidade de seguir, através dos seus próprios esforços, através da sua própria marcha evolutiva, do seu processo de depuração, conseguir alcançar a uma perfeição relativa que o permite se aproximar cada vez mais dessa compreensão de Deus. É como se nós estivéssemos subindo aquela montanha. E o objetivo seria, então, passar o pico ou do ponto em que a gente fica sobre, né, as nuvens. E a gente consegue, então, enxergar tudo com muito mais clareza. Né? Então, neste último caso, né, que é o ficar no mesmo ponto, né, e porque cedo ou tarde se impõe sempre o pagamento de suas dívidas, terá de recomeçar nova existência em condições ainda mais penosas, porque a uma nódoa não apagada ajunta outra nódoa. Ou seja, né, pode ser que a gente se rebele, pode ser que a gente não queira aproveitar aquela oportunidade. Mas, tudo bem, outra oportunidade será concedida. Mas, pelo tempo que foi perdido e pelo esforço para, além de progredir, ter de reparar aquilo que foi desfeito no passado, então, mais esforço tem que ser empreendido. Então, mais lutas têm de ser enfrentadas. Mais energia e mais bom ânimo têm que ser gastos. Né? É, pois, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja das suas imperfeições e se purga, em uma palavra, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação pelos mundos felizes, e mais tarde estes para gozar da suprema felicidade. Então, é nessas existências, muito amarguradas às vezes, dada a nossa limitação atual, dada o nosso progresso ainda conseguido enquanto espíritos, que ainda habitam em um mundo de provas e expiações, ou seja, espíritos que ainda têm muitas imperfeições e muitas coisas a resgatar do passado, é nessas vidas, é nessas atuais existências em que nós estamos passando e que nós vamos nos depurando, ou seja, expurgando as nossas imperfeições através do nosso trabalho, deixando para trás as nossas imperfeições. É este o verdadeiro purgatório. Ou seja, é aqui que a gente, então, elimina de nós as nossas imperfeições. Mas é agora, não é no futuro distante. Precisamos nos concentrar no trabalho que precisa ser feito hoje, para que esse trabalho de hoje resulte para nós em um futuro mais feliz, com mais paz. Como Jesus disse, ninguém sabe a hora e nem o local. Então, se a gente posterga esse trabalho que precisamos fazer de reforma íntima, de reconstrução de nós mesmos, de eliminar de nós, através de um esforço sincero, as nossas impaciências, as nossas intolerâncias, o nosso orgulho, a nossa vaidade. É agora que nós precisamos trabalhar para eliminar isso, porque estes são os verdadeiros valores que nos vão aportar felicidade no futuro, que nos vão trazer felicidade dentro da nossa bagagem espiritual. Né? Então, é esse o nosso trabalho, que repara coisas que nós fizemos no passado, mas ao mesmo tempo que nos auxiliam no progresso para frente. Então, que a gente possa compreender isso. Né? Então, para terminar, né? Alguma coisa de pungente há na ideia de que a nossa sorte fique para sempre decidida por efeito de alguns anos de provações, ainda quando de nós não tenha dependido o atingirmos a perfeição. Ao passo que, eminentemente consoladora, é a ideia oposta, que nos permite a esperança. Ou seja, em uma única existência, tudo isso que nós falamos teria, né, talvez, uma falta de lugar. Né? Mas com, né, as vidas sucessivas, tudo isso faz um sentido muito importante para nós e nos auxilia a mudar a nossa compreensão sobre os objetivos da nossa existência. Então, que a gente possa refletir sobre isso.
E assim a gente fica por aqui hoje, meus amigos, né? São muitas reflexões, fica o convite para o estudo, né, desta parte aqui também do Evangelho segundo o Espiritismo. Vou deixar o material também para, né, o download e o link para outros estudos que nós estamos fazendo na descrição do vídeo. Agradeço a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais que nos auxiliaram tanto e que nos têm auxiliado tanto, todos nós, na nossa marcha evolutiva, nos oferecendo sempre as oportunidades, nos dando sempre o bom ânimo necessário para que a gente possa continuar. Eu agradeço a Deus, a Jesus, por termos participado aqui desse estudo e que nós então possamos nos encontrar no próximo, né, dando continuidade a esses assuntos que nos esclarecem tanto e que nos consolam muito. Então, muito obrigado, meus amigos, e até um próximo estudo. Que Deus abençoe a todos, que Jesus abençoe a todos.